Algumas pessoas alegam que não existe vida após a morte. Isso é interessante, é uma alegação. Mas existe o contraditório. E eu acho que o fato mais importante que nós poderíamos agora rememorar seriam as materializações que foram comandadas por William Crookes. As materializações de Kate King. Olha, o cientista, prêmio Nobel, ele conviveu durante mais de 2 anos com o espírito no seu laboratório de pesquisa. Então, depois dessas evidências científicas sugestivas da imortalidade da alma, fica difícil alegar que eu não acredito em vida após a morte. Nos dias de hoje, é interessante, para quem tiver curiosidade com relação a esse tipo de fenômeno, que nós chamamos de fenômeno mediúnico, seria interessante assistir a um filme que está sendo um sucesso no Brasil, que é um filme feito sobre a vida e a obra de um médium chamado Divaldo Pereira Franco. Por onde passar? Uma vez estabelecida essa imortalidade da alma, a gente poderia lembrar que os espíritos, então, podem se associar aos que estão ainda na carne de modo positivo ou negativo. De modo negativo, seria aquela influência que os espíritos exerceriam em pessoas ainda imaturas, vamos dizer assim, psicologicamente, sofreriam então essa agressão que nós chamamos na doutrina espírita de obsessão. E aí, nós encontraríamos 3 tipos diferentes de obsessão, ou poderiam ser colocadas em ordem crescente de gravidade. A primeira seria a obsessão simples, mais ou menos como uma gripe emocional que o indivíduo teria vivendo numa comunidade extremamente estressante. Ele se desequilibraria e entraria em contato com espíritos também desequilibrados que potencializariam a sua aparente loucura. Seria uma obsessão simples. Isso acontece, por exemplo, quando você discute com outra pessoa, quando, por exemplo, você está esperando no carro que uma pessoa venha para pegar a sua carona e a pessoa não chega. Quer dizer, você se desestrutura, quando você se desestrutura, os espíritos atraem espíritos à sua volta e aí você acaba chegando à impaciência, que é um passo para você ter um processo que a gente chamaria de subjugação. A subjugação, então, é uma pressão forte que o espírito faz sobre o indivíduo e essa subjugação pode levá-lo, por exemplo, a querer acalmar-se utilizando-se drogas não socialmente aceitas ou mesmo drogas socialmente aceitas, como é o tabaco. Então, a dependência química pode ter a influência de espíritos desequilibrados, mas é bom perceber que a porta foi aberta pelo indivíduo que se desequilibrou. Nós costumamos muito colocar a culpa nos espíritos, quando na realidade nós precisamos mudar o nosso comportamento. Então, se estabelece que é extremamente importante para a cura na dependência química o seu trabalho de educação. E aí é que entram, por exemplo, as terapias cognitivo-comportamentais, que fazem um trabalho excelente e que é, inclusive, recomendado pelos manuais de psiquiatria. E o caminho seguir, e o caminho seguir.